O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário, que ele é incapaz de desencadear a patologia. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um T. cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataque o tumor? Ele quer saber qual é o mecanismo utilizado no experimento. Para nós resolver essa questão, nós temos que entender o que é que ele está fazendo. Ele vai fabricar uma vacina utilizando o protozoário Trypanosoma cruzi. Você vai pegar o protozoário, vamos supor que isso aí é um protozoário. Ele vai pegar esse protozoário e vai fazer modificações do protozoário. Vai pegar o protozoário e vai fazer modificações. Essa modificação que ele está fazendo no protozoário, ela é a mesma modificação que tem na célula de tumor, ou seja, na célula cancerígena. A célula cancerígena também possui essa modificação aqui, ó. Ou seja, ele vai pegar o protozoário com essa estrutura modificada, ou seja, o protozoário não apresenta essa estrutura aqui não. Essa estrutura aqui é semelhante à estrutura da célula tumoral. Ele vai pegar o protozoário, vai enfraquecer esse protozoário, vai fazer uma vacina dele e vai colocar ele no corpo da pessoa. Ou seja, a pessoa vai... Como a função da vacina é estimular o corpo a produzir anticorpos, para quando a pessoa for ter contato sério com essa doença, os anticorpos já estão prontos para dar o combate. Os anticorpos ele vai atacar para matar o protozoário e vai acabar criando mecanismos que combatem essa modificação aqui, ó. Aí quando a pessoa for ter alguma doença, como por exemplo, for ter um tumor, aí os anticorpos vai atacar as células tumorais. Por quê? Porque já criou uma resposta para essa célula aqui. Vai atacar essa estrutura pensando que isso daqui é o protozoário. Aí ele quer saber qual é o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataque um tumor. Autoimunidade? Não foi nada de autoimunidade. Hipersensibilidade? Também não vai tornar a pessoa hipersensível. Algumas ficaram em dúvida entre ativação da resposta inata e apresentação de antígeno específico. A letra E, desencadeamento do processo anti-inflamatório, também não vai desencadear nenhum processo anti-inflamatório. Ficamos em dúvida entre ativação da resposta inata e apresentação de antígeno específico. Nós devemos lembrar que as vacinas elas desencadeiam um mecanismo de imunização ativa. Ou seja, nesse processo, onde ela é introduzida no corpo de um indivíduo sadio, um antígeno, ou seja, quando introduz um antígeno no indivíduo, ou seja, devemos saber o que é antígeno
e aglutinina. Antígeno e aglutinina. Antígeno a aglutinina, ela é anticorpos. Ou seja, elas são os anticorpos. As vacinas, elas desencadeiam um mecanismo de imunização ativa. Ou seja, nesse processo é introduzido no corpo humano um antígeno. Esse antígeno ele vai estimular a produção de anticorpos. E nesse caso aqui, vai estar apresentando o quê? Um antígeno específico. Ou seja, o corpo só vai atacar quando estiver essa estrutura aqui, ó, um protozoário com essa estrutura. Ou seja, por isso que vai confundir com as células tumorais. Vai pensar que as células tumorais é o protozoário, por causa dessa estrutura. Ou seja, esse mecanismo vai estar apresentando para o corpo um antígeno específico. Resposta, letra D. É isso aí, galera. Se vocês gostaram da resolução, não se esqueça de se inscrever, de comentar e de curtir.